Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes e Felipe Oliveira na área. Hoje a gente está aqui para falar a respeito do calendário do futebol brasileiro, porque Rogério Caboclo, novo presidente da CBF, assumiu essa semana. Eu gravei um vídeo para falar sobre isso, acho legal vocês irem lá, assistirem antes de virem aqui, porque eu já deixo uma introdução bacana para você que não está muito inteirado no assunto. Ele assumiu, diferentemente dos seus antecessores, fez uma série de promessas, prometeu uma CBF clara, uma CBF sem corrupção, uma CBF toda cheia de milindres ali, inclusive com um novo calendário que a partir de 2020 não teremos mais a concorrência, ou seja, aquele problema que a gente sempre teve de perder jogadores dos nossos clubes para seleções em datas FIFA. Ele disse, não sou eu, assumiu que o ano que vem não mais vai haver problema. Nas datas FIFA, os clubes aqui em competições nacionais não irão jogar. A pergunta é, como ele vai conseguir fazer isso, sendo que ele prometeu que os estaduais vão ter as suas datas reduzidas de 18 para 16, ou seja, liberando apenas 2 datas, e os clubes aqui no futebol brasileiro jogando às vezes 70, 80 jogos no ano. Eu te pergunto, Felipe, como que ele vai conseguir fazer essa proeza? Me mostra essa mágica. Cara, eu acho que a primeira questão passa pelos estaduais, né? Tem que aumentar mais aí o número de jogos para as equipes que ficam sem calendário durante o ano. A gente conversava em off aqui, por que não criar mais divisões para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro? A gente vê na Inglaterra, por exemplo, 8 divisões lá espalhadas que você consegue distribuir o calendário para outras equipes. E aqui apenas essa mudança de 2 datas a menos, o que vai mudar, cara? Nada. Não muda nada. A verdade, assim, isso não vai. É só falácia. É só falácia. É só um discurso bonito, na minha opinião. Como você bem disse, é uma perfumaria, não vai acontecer nada. Até porque, como eu disse, ano que vem nós temos uma outra competição que envolve a Copa América, que toma, sei lá, um mês do calendário, e tudo isso é data FIFA. Como é que você vai conseguir, com um mês de férias, que você precisa dar 30 dias de férias para os jogadores, você vai o quê? Comer a pré-temporada? Você vai chegar no primeiro dia da pré-temporada e vai colocar jogo de estadual? Vai exprimir tudo, né? Não dá para fazer isso. Então, assim, não tem. Se você não olhar para o real problema do futebol brasileiro, que é os estaduais, assim, como eu disse... Você a cada ano mais decadente. Exatamente. Né? Cada ano a televisão se interessa menos, cada ano os clubes se interessam menos, as torcidas se interessam menos. A gente entende a importância dos estaduais. Sim. A gente sabe que o quão importante é para os clubes pequenos participarem. Né? Mas o clube pequeno ele precisa participar dos estaduais antes dos grandes. Claro. Para que chegue numa reta final e os clubes grandes entrem e tem ali no máximo 7 datas, um módulo Copa do Mundo. Faz um campeonato que comece na temporada anterior com os pequenos e os grandes entrem no mata-mata, como é na Copa do Brasil, por exemplo. Exatamente. Um outro assunto que o Caboclo não tocou, que é muito importante, é a adequação do calendário do futebol brasileiro ao calendário não mais do futebol europeu, mas do futebol mundial, até porque todos os países da América do Sul já se adequaram, eles têm férias no meio do ano. O Campeonato Brasileiro começa em agosto, quer dizer, o Campeonato Nacional começa em agosto e termina em maio do outro ano. E por que isso? Muita gente, inclusive no vídeo que eu sugeri isso, falou, não, isso no Brasil não funciona e tal. Mas por que eu sugiro isso? Eu também gosto desse calendário aqui, como a gente está na questão anual, assim, eu acho interessante. Mas o que acontece é que a gente tem uma janela que é impressionante. Destrói no meio do ano. Todos os clubes. Destrói, porque compromete planejamento, compromete o time no campeonato. A gente viu o Atlético Mineiro ano passado, perdeu o Roger Guedes, acabou o time, cara. Acabou o time. Acabou o time. É apenas um exemplo. A gente já viu inúmeros exemplos disso. O clube se planeja para jogar o Brasileirão até a janela. Aí fica aquele mistério durante semanas. Mas esse time está em primeiro, mas tem a janela. Tem a especulação desse artilheiro aqui que pode ir pro futebol. Agora é o futebol chinês, né? Que é o medo de todo mundo. E a gente vê, inclusive, também na Libertadores, né? Os times argentinos jogam a Libertadores nas férias, velho. Eles têm que sair das férias para poder jogar a Libertadores. E a Libertadores só não muda por conta de quem? Do futebol brasileiro, porque ainda é muito forte nos bastidores. Nos bastidores, exatamente. E aí acaba que a Conmebol acaba respeitando a CBF nesse sentido, ou seja, o futebol brasileiro não só prejudica ele próprio, mas como um monte de gente. a América do Sul inteira.
Então, assim, não dá para aguentar mais isso, e aí a gente tem que ver esse discurso do caboclo, que foi eleito da maneira mais picareta possível. A gente é para vomitar, cara. Sem concorrência nenhuma. Pega a camisa ali, é por isso, pega a camisa ali, puxa. Sem democracia. É por isso que a gente bota um X aqui na camisa, porque não é nada contra o Brasil, Jamais. cara. Eu torço, eu amo essa parada, cara. 5 Copa do estrelas Mundo, aqui, mas, ó. cara, a CBF é um negócio retrógrado, não tem condição, cara, de uma entidade dessa continuar mandando no futebol brasileiro. E o caboclo é só mais um picareta, só mais um pilantra, cara. E infelizmente também os clubes não têm, digamos assim, estofo, não têm autonomia suficiente para se organizarem e montarem uma liga, buscarem uma empresa para bancar uma liga independente, deixar a CBF só com a seleção brasileira. E, meu, isso é quase uma utopia pensar lógico sobre isso aqui no futebol brasileiro. Até porque, assim, passa muito, como eu disse, pela falta de profissionalismo da CBF, que tenta agora colocar uma nuvem de possibilidades para tentar maquiar os seus patrocinadores que cada vez estão mais constrangidos em investirem dinheiro nela. Exato. Essa é bem a verdade, é uma questão totalmente, estritamente comercial para que eles possam ganhar mais dinheiro. Esse negócio de chamar um monte de caras do passado para coordenar, isso não vai mudar absolutamente nada. Só fumaça. É só fumaça isso aí, você esquece isso aí. Eu espero, de verdade, que eu esteja completamente errado. Eu também, que eu tenha que gravar um vídeo daqui 1 mês, 2, dizer, gente, Rogério Caboclo, esse cara me desculpa. Mas, cara, isso não vai acontecer. Quem conhece futebol, que acompanha futebol há tempos, sabe que isso não vai acontecer. E é isso, assim, a gente vê esse problema todo acontecendo no Brasil, sobretudo por conta do calendário, os clubes se estrupiando, tendo que montar 3 times para disputar todos os campeonatos ao longo do ano, e aí quem se sobressai são apenas aquela minoria da minoria que tem dinheiro, que tem uma grana diferenciada. E aí fica muito complicado, a gente vai acabando aos poucos colocando a competitividade em cima de pouquíssimos clubes, cada vez estão sendo mais falados na mídia, cada vez o foco fica todos em cima deles, e é isso. O futebol brasileiro vai se espanholizando, essa é a verdade, e transformando aquela coisa mística de 12 grandes aqui que a gente tem no Brasil em uma falácia, porque até porque se você for olhar, o Botafogo não é mais o Botafogo de antigamente, o Vasco não é mais o Vasco de antigamente, o Fluminense, isso para citar um trio ali do Rio de Janeiro, gigantes, né, que são clubes, cara, que são, nossa senhora, enormes, clubes gigantescos e estão ficando para trás nesse caminho. E, cara, essa questão também, ela rebate no campo, velho. A gente vê a seleção brasileira, a gente vê o futebol que é jogado aqui no Brasil, as revelações cada vez mais enxutas, a gente não vê um craque, aquele cara diferenciado, os times não tem mais um cara diferenciado. Por quê? Porque a base, os clubes menores, não tem condição nenhuma mais de revelar ninguém, cara. A condição dos clubes hoje pequenos é sobreviver 3 meses, vai jogar com um grande no seu estádio, coloca o ingresso lá em cima para poder lucrar e pagar a folha salarial dos jogadores. Enfim, é uma questão que a CBF não olha. Os jogadores pequenos, ela não pensa em reformular os estaduais, em fazer novas divisões. Até porque elas dependem do voto das federações para que esses caras continuem sendo reeleitos. Isso é um ciclo vicioso absurdo e que a gente não vai sair dele tão cedo. Eu quero saber as ideias que você tem. Como acabar com isso? Por favor, fale aí, porque sinceramente eu não sei. O Filipão também não sabe. E, bom, é difícil ter uma resposta, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que deveria ser feito a respeito de calendário e a respeito da CBF, para que o nosso futebol volte a ser aquele futebol Salve o futebol brasileiro, mano. Salve o futebol brasileiro, essa mensagem que a gente deixa aqui. É isso, não se esqueça do like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram. É isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.